Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, não vou-la dou como dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Isso está em João, capítulo 14, versículo 27. Palavra do Senhor forte, hein? Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. A paz de Deus é aquela que excede qualquer entendimento, diz a palavra. É aquela paz que a gente vive mesmo estando em guerra. As circunstâncias ao nosso redor não influenciam em nossa paz. Muita gente acredita que se mudar o ambiente, então aí vai conseguir entrar nesse estado de paz. Mas a paz que Deus nos dá, Ele é tão sábio, né? Que Ele nos dá sabendo, claro, do grande conflito que está ao nosso redor, entre o mal e o bem. Mesmo diante desse conflito, é possível alguém ter paz no coração. Você está percebendo que no início aqui do nosso programa, nesses últimos dias, a gente está falando sobre este conforto, este consolo que Deus nos dá diante do nosso cansaço nesse mundo. Muita correria, muitas guerras, né? Muitas batalhas, uma guerra só, mas muitas batalhas. Mas Ele diz assim, a minha paz, essa, não é a sua paz. A sua paz é a minha paz, a sua paz é não ter guerra. Aí pronto, estou em paz. Não. Há pessoas que não têm essa visão de uma guerra, mas é uma guerra espiritual. E a paz que Deus nos dá, ela também é espiritual. Essa é a palavra de Deus. E este aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Todos os dias estamos aqui na TV às 6 da manhã, às 11h30 da noite, abrindo o programa matinal e dando um tchauzinho para o programa noturno. Aí vem o programa da madrugada e estamos lá às 3 da manhã também, bem no meio. Para você ter a palavra de Deus aí no seu coração. Estamos também no Deezer, no Spotify, desde Gênesis até o capítulo de hoje, o 53, esse tremendo capítulo de Isaías. Então você pode ouvir todos esses capítulos ali. Estamos no NT Play também, com outros conteúdos maravilhosos. E a gente está muito feliz de ter chegado ter passado, né, o 500 mil de pessoas inscritas em nosso canal Reavivados por Sua Palavra NT, lá no YouTube. Então, você já sabe, se você ainda não se inscreveu, vem aí o nosso convite para você se inscrever no canal. Quanto mais gente vai procurar a Bíblia, então é uma responsabilidade nossa, muito importante. Um abraço para todos os que estão ali, a família do Reavivados. Um super abraço para você que compartilha o link do programa com seus amigos, o link do capítulo do dia. Então, Reavivados por Sua Palavra NT. Temos uma gratidão muito grande para com os Anjos da Esperança que nos apoiam com suas doações para pregarmos o Evangelho em português e espanhol para todo mundo. Essa é a nossa missão através do rádio, da TV, das mídias sociais e dos cursos bíblicos. Se você quiser fazer parte deste grupo de pessoas, dos Anjos da Esperança, basta mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui, tá bom? E para mostrar para você como é importante estudar a Palavra de Deus, este outro curso aqui é mais recente, a origem de tudo, de onde viemos, material preparado para você entender melhor e acreditar que Deus criou todas as coisas do nada, mas com muito amor. Fez você e a mim e nos fez para dependermos dele também. Fatos científicos, modernos, para você poder entender esse assunto. Essa revista vai pelo correio, este outro WhatsApp aqui te encaminha para lá, tá bom? Para uma mensagem, é só mandar assim, a origem de tudo, quero fazer o curso, você vai receber aí em casa ou no escritório. Vamos para o intervalo e a gente na volta vai estudar o grande capítulo 53 de Isaías. Não saia daí.
Muito bem, estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra. Hoje, passando pelo espetacular capítulo 53 de Isaías. Nós denominamos aqui de escalando o Monte Everest, né? O topo. A mensagem mais importante da Palavra de Deus. Não é? Aqui, o Novo Testamento está baseado todo nesta palavra de Deus aqui de Isaías 53, que começa no verso 13 do capítulo anterior. Nós nem passamos ontem o 13, né? Mas essa ideia de escalar esse monte extraordinário passa por alguns processos aqui. Exaltação, não é? do Messias, a exaltação, depois a humilhação, depois a expiação, a resignação e a vindicação, né? Essa confirmação. Dentro desses capítulos, aliás, desses versos aqui, são 15 versos, do 13 do 52 até o 12 do 53. São 5 estrofes que a gente encontra aqui, de 3 versos cada estrofe. E eles vão mais ou menos nesse bloco aqui, né? A primeira que a gente encontra aqui é a exaltação. Exaltação, o servo, né, causou espanto. Ele causou espanto. E como ele causou espanto aqui? Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Embora ele seja exaltado, a Bíblia diz assim, como pasmaram muitos à vista dele, e entre parênteses, não está em todos os manuscritos, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Os primeiros 3 versos aqui. A exaltação, a surpresa diante do Messias. A gente sabe que não era dessa maneira que Israel esperava o Messias, mas ele trouxe uma situação bastante inusitada. Não é? A sua ressurreição trouxe uma outra visão dele, tanto é que foi escondida pelos líderes, tanto judaicos como romanos, daquela época que Jesus morreu. Mas aqui fala desse servo sofredor, a exaltação. O servo causou espanto, mas ele foi exaltado. A sua aparência era uma aparência rude, era uma aparência de homem. Ele não nasceu num berço de ouro. Onde Jesus nasceu? Na manjedoura. E o capítulo 53 então começa aqui, falando sobre a humilhação desse servo sofredor. Aqui o servo que causa espanto, exaltação, aqui humilhação, o servo sofredor. Os versos 1 a 3 dizem assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Você percebeu que essa expressão braço do Senhor, ela se repete muito aqui? A força do Senhor, a ação do Senhor. Quem percebeu essa ação do Senhor? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz numa terra seca. O Messias veio assim. Assim veio o Messias. Mas sem aparência, ele foi exaltado pelo que ele fez, mas a sua aparência não trazia esse auê todo em cima dele, né? Não tinha aparência nem formosura. Verso 2. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Quer dizer, não foi uma chegada triunfal. Só os pastores ouviram. E é bem interessante aqui que havia algumas profissões que eram eram vistas assim com olhos tortos.
pelo povo naquela época que Jesus nasceu. Os pastores eram uma dessas profissões, o fato de ser pastor era uma dessas profissões, porque provavelmente se presumia que o pastor que perdesse uma ovelha, sexta-feira à tarde, iria violar o sábado procurando a ovelha. O pescador também. O pescador poderia voltar mais tarde por causa de uma tempestade, no sábado chegaria, na sexta-feira à tarde, chegaria nas horas do sábado. Então, pastor, olhando assim meio de lado e tal, para quem os anjos cantaram primeiro, quem recebeu o anúncio da vinda de Jesus? Foram os pastores, os anjos cantaram. Não é? Quem Jesus chamou primeiro para fazer parte dos seus discípulos? Os pescadores. Jesus ele tem esse viés interessante, mas nasceu numa manjedoura, não tem beleza nem formosura, um homem comum. Quando ele abria a boca, ele fazia diferença. Quando ele olhava, o seu olhar era penetrante, era bondoso. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. O assunto não é o fato de olharmos, é quem olha, né? Nós olharmos para ele. O fato é dele olhar para nós. Seus olhos nos convenciam. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Bem claro aqui, né? E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Quantas vezes, não? Os líderes, os fariseus, os sacerdotes, os escribas, passavam de largo, desprezavam. E com que respostas Jesus ia na direção deles, né? Impressionante. Então aqui nós encontramos que o Messias era assim, era a raiz da terra seca. Ele veio com um propósito e veio com tudo, mas foi um servo sofredor, passou por humilhação. Da exaltação, aqui é humilhação. O verso 4 em diante, da expiação, é o servo ferido. E aqui é um conjunto de versos que são bem duros, né? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Que enfermidades? As doenças? Não. O pecado. Tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A dor de uma doença? Não, a dor do pecado. E as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que interessante essa questão da expiação, o servo ferido. Ele morreu em nosso lugar. É aquele que tomou o nosso lugar. Era o cordeiro, não é? que os israelitas matavam, simbolizava o Messias, o Salvador, e ele era o próprio. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões. Essa palavra traspassado, você sabe, né? Furado. Ele foi furado, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, a sua morte. Estavam sobre ele, ou estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, pelo que ele passou, pela morte, nós somos sarados. Uma coisa interessante aqui, desculpe, não é o sofrimento dele, é a morte dele que nos salva aqui. Todos nós estávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Então todos pecaram. Ele é o único que nos dá a salvação. E Paulo entende muito bem isso. Quando fala, né? Por um homem entrou o pecado, mas por um homem entrou a salvação. Por ele. Agora vem então, a partir do verso 7, a sua resignação. Ele é um servo calado, olha que coisa, né? Foi ele oprimido, humilhado, não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. Como ovelha muda, não abriu a boca. Ele podia ter dito alguma coisa ali, né? Se fosse eu que estivesse na cruz, tivesse o poder que ele tem, do jeito que eu sou, né? Sem Deus, eu diria assim, todos estão mortos aqui. Não me prender coisa nenhuma. Mas ele sabia o caminho. Só havia um jeito. Era o cordeiro que deveria ser morto, e se você for à cruz onde o cordeiro foi morto, você não
não vai receber a ira sobre o pecado. A ira sobre o pecado veio sobre ele na cruz. Você não precisa passar por isso. Sem Deus você vai passar por isso. Mas com Deus você não vai passar por isso. Não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado. Aí fala um pouco mais, porquanto foi cortado da terra dos viventes, morreu, não é? Por causa da transgressão do seu povo ele foi ferido. Ele não tinha transgressão nele. E aí a gente vê aqui, designaram a sepultura, mas com o rico ele teve sua morte, ele ia ficar no Vale de Rinom. O Vale de Rinom era um lixo ali em Jerusalém, era onde ele seria colocado como indigente, jogado ali. Mas ele foi sepultado com os ricos aqui, dizendo, o José de Arimateia. Nem dolo algum se achou na sua boca, ó Senhor. E aí nós encontramos aqui a vindicação. Todavia o Senhor agradou moê-lo. Quer dizer, o plano da divindade era esse mesmo. Era morrer no lugar de. Era esse o plano da divindade. Fazendo-o enfermar como oferta sobre o pecado, verso 10, né? Mas olha que bacana, é a vindicação, né? O que resultado deu? É o servo satisfeito, diz aqui. Eu coloquei aqui. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Olha, que bom que eu morri por esta pessoa. Que bom que ela aceitou a minha morte. Acho que seria essa a melhor frase. Que bom que ela aceitou a minha morte, porque eu morri no lugar dela. Pelo pecado, cada um deveria morrer. Se comerdes o fruto, certamente morrerás. Essa era a palavra. Aí Deus disse assim, vai morrer aqui, a primeira morte. A segunda é opcional. A primeira não, a primeira todo mundo vai passando. Mas a segunda morte é opcional, só para quem quiser. Ou para quem não quiser Jesus como seu Salvador. É que justificou a muitos, né? Por isso, eu lhe darei muitos como a sua parte. É salvação. Muitos serão salvos. Eu não gosto daquela música, desculpe, somos um pequeno povo muito feliz. Não, é um povo grande. Muitos serão salvos. Muitos serão salvos. Deus vai mostrar os frutos da salvação de Cristo quando Ele voltar. Nós vamos ver a quantidade imensa de pessoas. Para a honra e glória do seu nome. Este é um dos capítulos mais lindos e mais importantes da Bíblia. Ele abre a porta para o Novo Testamento. Com a vinda de Jesus, a primeira vinda, Jesus poderia ter vindo aqui, alguns teólogos dizem, né? Poderia ter vindo aqui, nesse momento que Israel voltava, Israel como um povo todo, voltava para Jerusalém, ia ser uma alegria total, os povos das outras nações viriam para lá, eles reverenciariam a Deus, as coisas poderiam ter tomado outro rumo, não aconteceu isso. Então Jesus veio na plenitude dos tempos, primeira vinda, e morreu no meu lugar, no seu lugar. O local onde Cristo morreu é o local onde o fogo já passou. Eu aprendi uma coisa enquanto estava sequestrado lá na África, é que o fogo não passa duas vezes no mesmo lugar. Né? Onde o fogo passou, já passou. Onde está a cruz é esse lugar. O fogo já passou. Fogo da ira de Deus sobre o pecado, a destruição do pecado. Já passou ali. Então, é para lá que a gente deve ir. Porque esse fogo vai cair de novo. E onde ele já passou, não vai acontecer nada. Eu quero estar ali, ao pé da cruz, agradecendo o sacrifício grande desse Cristo maravilhoso. Quem quer orar comigo e agradecer isso? Por isso, Pai querido, nós queremos abrir o nosso coração agora e permitir que o Senhor faça morada ali. Queremos te agradecer pelo sacrifício de Cristo Jesus, já previsto nesta época, na época de Isaías, já previsto desde o Gênesis, mas aqui com palavras muito claras. Te agradecemos pelo Messias, que Ele mora em nosso coração até o dia que Ele voltar, para continuarmos com Ele em Sua presença pela eternidade. Então, que o Senhor possa lavar o nosso coração nesse momento com o sangue de Jesus
e nos purificar-nos e purificar a nossa vida para que andemos em novidade sempre com Cristo. Em nome dele, amém. Muito bem, a gente termina por aqui, o programa continua e amanhã o capítulo 54 de Isaías. Deus te abençoe. Quantos pecados você cometeu neste último mês? Sabia que a Bíblia classifica diferentes tipos de pecados? Por exemplo, no Antigo Testamento, existem 3 principais palavras usadas para se referir à categoria de pecados: Het, Avon e Pesha. Cada uma dessas palavras apontam para modalidades diferentes de erros. Het significa basicamente errar o alvo e refere-se ao pecado sem intenção. Avon significa perversidade, depravação e iniquidade. É o pecado cometido com intenção, quando o pecador é consciente do que está fazendo. E por fim, tem a palavra Pesha, a qual significa rebelião, crime, ofensa, transgressão, pecado constante no qual o pecador rejeita a soberania de Deus. Perceba como é fácil pecar e como é difícil evitar os pecados. Pecamos querendo e pecamos sem querer. Pecamos de forma consciente e pecamos inconscientemente. Mas sabe, existe uma mensagem maravilhosa em Isaías 53 sobre essa quantidade de pecados que podemos cometer. Ao apresentar o servo sofredor que viria a este mundo resgatar os pecadores, o profeta revela que através de sua morte, todos os pecados seriam pagos. A partir do verso 5 lemos: Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e suas feridas foram cura para nós. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Interessante que nestes versos que lemos, aparecem as 3 principais categorias de pecados do Antigo Testamento. A palavra transgressões, no verso 5, é a palavra hebraica pesha. A palavra iniquidade, no verso 5, é o termo avon. E a palavra pecado, no verso 12, é a palavra het. Ou seja, o que Isaías 53 deixa bem claro é que a morte do Messias foi o sacrifício perfeito capaz de nos perdoar de qualquer pecado que tenhamos cometido. Você entende isso? Não importa que erro você fez no seu passado, em Jesus existe perdão disponível para você. Através da morte dele, você tem direito à vida. Esta verdade me lembra uma interessante história que li no livro Conhecer Jesus é Tudo, do pastor Alejandro Bulhon. Ele conta que um rapaz chamado Richard, quando garoto, gostava de pular cerca e colher as maçãs do vizinho. Porém, um dia, após sua mãe descobrir o seu erro, o chamou e, mostrando-lhe uma vara verde, lhe disse: Você está vendo essa vara verde? Se você roubar mais uma maçã do vizinho, vou castigá-lo 5 vezes com ela, entendeu? Sim, mãe, respondeu o menino. Apesar da ameaça, a promessa não durou muitos dias. Conforme o tempo passava, as maçãs estavam cada dia mais vermelhas e o menino não conseguiu resistir à tentação. Pulou a cerca e comeu as maçãs até ficar satisfeito. O que ele não podia esperar é que, ao voltar para casa, a mãe estivesse esperando com a vara verde na mão. Tremeu. Sabia o que iria acontecer. Quase sem pensar, suplicou: Mãe, me perdoe. Não posso, filho. Você terá que receber o castigo. Por favor, mãe, por favor, continuou suplicando com os olhos lacrimejantes. Que mãe pode ficar insensível vendo o filho amado suplicando perdão? Ela tomou entre as suas as mãos do filho e perguntou: Você não quer receber o castigo? Então só existe uma saída, meu filho, disse a mãe. Segura a vara, meu filho. Em lugar de eu castigar você com essa vara, você vai me castigar. O castigo tem que se cumprir, porque a falha existiu. Você não quer receber o castigo, mas eu o amo tanto que estou disposta a receber o castigo por você. Até aquele momento eu tinha chorado com os olhos, contou Richard. Naquele momento, eu comecei a chorar com o coração. Como teria coragem de bater na minha mãe por um erro que eu havia cometido? Você entende a mensagem? É isso que acontece entre Deus e nós. Em lugar de você morrer pelo pecado que cometeu, Deus sofre a consequência do seu erro. Esta é a mensagem apresentada no capítulo 53 de Isaías a respeito do servo sofredor. Ele pagou o preço da sua redenção, te dando a oportunidade de ser perdoado de qualquer tipo de pecado. É por isso que os versos 4 e 5 nos lembram: Certamente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades
e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados.